pessoal, sejam bem-vindos ao novo quadro nosso aqui, que é o quadro Conexões. E a ideia Conexões é justamente a gente poder integrar especialidades diferentes, profissionais de áreas de saúde diferentes, conversando sobre temas que se unem, que são importantes e que fazem conexões entre si. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o Dr. Alan Nolla. O Dr. Alan Nolla, ele é cirurgião bariátrico, tem mais de 5.400 cirurgias. E nos últimos 5 anos, ele vem trabalhando mais diretamente com metabologia. Tem 5 pós em nutrologia, em endócrino, está dando um show aqui. E hoje ele vai trazer para nós o tema de o eixo cérebro-intestino. Por quê? Porque o intestino é considerado hoje nosso segundo cérebro e nós vamos entender por quê. Seja bem-vindo, Alan. Eu não sei se você quer falar alguma coisa mais da tua apresentação, Fala um pouquinho para nós essa questão do conceito do eixo cérebro-intestino e por que você começou a abraçar muito essa área, Então, obrigado, Ivete, pelo convite. É sempre uma grande satisfação poder conversar com as pessoas da área e interagir com a multidisciplinaridade. Porque nós percebemos que o ser humano ele é cada vez mais complexo, mas hoje buscamos respostas e as temos. Uma delas é realmente esse eixo intestino-cérebro que se fala cada vez mais, porque nós sabemos que muito do que a gente vive, as experiências que a gente tem, acabam refletindo no nosso corpo. E o intestino, ele funciona realmente como um segundo cérebro, porque ele sinaliza para o nosso cérebro condições fisiológicas que a gente tem. E isso, claro, acaba sendo muito interessante porque ele junta a cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica, a gastroenterologia, a endocrinologia, a psiquiatria, num sistema complexo. E à medida que a gente vai evoluindo nas pesquisas e percebendo que as intervenções vão modificando a qualidade de vida das pessoas, a gente, claro, consegue entender e entregar realmente um melhor trabalho, porque a gente não está desligado de tudo, como você bem falou, Tudo acaba virando uma coisa só. Então, a ideia de falar sobre o eixo intestino-cérebro é porque nós sabemos que o eixo entre o intestino e o cérebro, ele é muito forte. Nós temos sinalizações do intestino para o corpo como um todo, por via neuronal, que é esse eixo intestino-cérebro, mas ele também utiliza outras vias metabólicas. Especificamente da questão neuronal, que é muito interessante, é que o nervo vago ele faz essa conexão direta. E nós sabemos hoje que 80% das informações entre o eixo intestino-cérebro, ela acontece levando informações intestinais para o cérebro processar. E 20% do cérebro levando para o intestino. Olha só. Então, mais ou menos para a gente entender, o cérebro ele manda as informações para o nosso intestino através do nervo vago para ele controlar as condições fisiológicas. E o intestino ele dá um feedback de tudo aquilo que a gente faz, do que a gente come, se alimenta, como está o grau de estresse, formação de neurotransmissores. Ele que vai mandando essas informações para que o cérebro possa processar tudo isso e acomodar, então, a condição metabólica do ser como um todo, Que bacana, porque veja só, Alan, até um tempo atrás, o que a gente pensava sobre a conexão o eixo cérebro-intestino? Que tudo se baseava no sistema prazer-recompensa, Tálamo, área tegmentar ventral, núcleo accumbens, córtex pré-frontal e toda a questão da compulsão ou do prazer que a pessoa tinha e ainda tem, isso continua, mas hoje a gente tem uma visão muito mais ampla desse eixo, eu achei muito interessante que você falou, então 20% o cérebro conversa com o intestino e 80% as informações do intestino para o cérebro. E a gente estava ali, trocando uma ideia também, você trouxe a questão de como o intestino comunica ao cérebro aquilo que chegou até ele, o que a gente se alimenta. Exatamente. São seres vivos, naquele momento não mais, Esperamos que não. Então, daquilo que a gente se alimenta e a comunicação para o cérebro, Fala um pouquinho para nós sobre isso. Então, a gente precisa entender que a nossa maior comunicação com o meio externo é através do trato digestivo. Se nós pegarmos todas as células do intestino e botarmos uma ao lado da outra, a gente consegue formar praticamente um campo de tênis.
Então, imagina que o alimento ele vai passar por isso aí e ele vai sinalizar várias condições, tanto de nutrientes, quanto de outros seres vivos, bactérias, que é a microbiota desses outros seres, mas o mais importante são os DNAs que vêm desses outros seres vivos. Então imagina, uma planta é um outro ser vivo. Você tem que processar esse DNA, entender o que é importante para o nosso corpo, selecionar, absorver aquilo que interessa e degradar aquilo que não importa. Da mesma forma com os animais. Então é muito importante essa conexão, é muito importante entender que o intestino ele é um órgão endócrino. E hoje talvez considerado o maior órgão endócrino que a gente tem. Porque através dessa ligação que a gente tem com a alimentação e vai mandar informações para o cérebro, é o intestino que processa tudo isso. E ele faz isso, às vezes, numa via direta, pelo vago, ou ele pode fazer através de uma via imunológica, ou ele pode fazer numa via endocrinológica. Foi por isso que na cirurgia bariátrica metabólica me chamou a atenção essas mudanças de comportamento que as pessoas tinham, porque eu percebo que o paciente, depois que opera, muda de qualidade de vida, de alimentação, de atividade física, ele muda de comportamento, e os estudos levavam a incretinas intestinais. É o que a gente fala muito hoje em dia no GLP-1, no GIP, na colecistoquinina. Então essas incretinas elas sinalizam também via neuroendócrina a comunicação para o cérebro. Então veja, imagina que tudo que a gente se alimenta, a gente tem que pegar essa informação, processar e entregar para o cérebro para ele determinar como que vai ser feito. Vou gastar mais energia ou não vou gastar mais energia? Se você está numa condição de se alimentar pouco, o cérebro vai gastar menos energia, vai aumentar a vontade pela alimentação. Porque lembra que o corpo foi feito para dar certo, né? Então assim, se você bota desafios para o teu corpo, ele vai criando novas vias metabólicas. Então isso tudo vai acontecendo e não dá para falar disso tudo sem falar no eixo do intestino e do cérebro. Com certeza, né? Porta de entrada, imagina o estímulo que é a alimentação, né? Nesse sentido, fazendo toda essa conexão neuroendócrina e fazendo também, tendo o intestino, ou seja, o trato gastrointestinal de uma maneira geral, ele faz essa porta de entrada para aquilo que é o mundo da pessoa, né? Isso é muito interessante, é muito profundo isso também. Alan, fala para nós também, você falou dos peptídeos, né? Do GIP, do GLP-1, e hoje a gente sabe que os agonistas, né, as medicações, as canetas, né, os agonistas de GLP-1 dominaram o mercado das pessoas que desejam emagrecer. Certo. E isso, com certeza, impactou na quantidade de cirurgias bariátricas que as pessoas vêm fazendo, especialmente em relação ao ano passado para esse ano, né? 2025 para esse ano. É claro, você, né, um profissional muito à frente do seu tempo, há 5 anos você já vem, né, direcionando para essa questão mais preventiva, né? Mas fala um pouco para nós como é que está essa realidade dos agonistas de GLP-1, o que de fato eles significam na pessoa que perde peso e quais são os impactos neurocerebrais, né, nesse eixo. Fala para nós um pouco mais. Então, isso é um dado bem importante, porque a minha visão realmente sobre o tratamento da obesidade, ele mudou quando esses agonistas chegaram, porque nós já tínhamos estudos falando deles na cirurgia bariátrica metabólica, só não tínhamos ele pronto para ser utilizado. Com o advento dessas medicações disponíveis, eu já comecei a fazer toda essa incursão no estudo realmente da prevenção da obesidade, não do tratamento da doença complexa. Por quê? Porque eles realmente se mostraram muito eficientes. Eles, além de modificar a condição metabólica, então assim, a gente sabe que vai ter controle da glicemia, vai ter controle do glucagon, vai ter gasto energético, tudo isso a gente sabe, mas eles fizeram algo mais importante. Eles também sinalizaram no cérebro condições que dificultam uma pessoa fazer um tratamento para perder peso, para emagrecimento, melhor de composição corporal, que é justamente esse drive dopaminérgico, você buscar aquele alimento. Porque uma vez que você está comendo menos, alimentando menos o teu corpo, o que ele vai pensar? Se a gente não der um jeito de melhorar essa alimentação, nós vamos morrer de fome. Então todas as vias metabólicas acontecem. A grelina é uma delas, por exemplo, acaba subindo para estimular a pessoa a comer mais. Com o advento desses medicamentos, dessas incretinas, elas estão atuando justamente nesse ponto cerebral. A gente sabe que elas sinalizam o receptor de forma ativa e intensa,
fazendo com que esse drive dopaminérgico, principalmente, reduza lá no núcleo accumbens. Que legal, entendi. E aí você percebe que essas pessoas, elas mudam compulsões. Ah, mas é só alimentar? Não, compras também. Olha. Bebida alcoólica também. Todo o comportamento compulsivo que a gente tem, às vezes ele fica reduzido com o uso desses medicamentos. Já percebíamos que acontecia isso na cirurgia bariátrica e metabólica, mas agora nós temos um medicamento que você não precisa passar por uma cirurgia para poder ser utilizado. Então isso mudou o comportamento. E segundo os dados que saíram agora recente, realmente, a cirurgia bariátrica reduziu muito, porque se a pessoa tem uma opção de fazer um tratamento sem a cirurgia, veja, por mais que ele não chegue no padrão da cirurgia, mas aí a gente tem que separar, não vamos entrar nessa lema, né? Mas ele entrega um bom resultado e você consegue manter por um bom tempo, os estudos já trazem 12 anos de estudo dessas moléculas, eu acho que virou uma grande alternativa e uma tentativa que vale ser utilizada antes da cirurgia. E segundo os últimos dados, a primeira vez em que os Estados Unidos reduziu os índices de obesidade nos últimos 20 anos foi agora, depois dessas canetas. Olha só! Até então toda política pública aplicada não funcionava, a gente bate muito forte na prevenção, mas a vida moderna dificulta tudo isso. Então os remédios, eu acho que eles entraram como uma peça para poder permitir tudo isso. E não dá para falar só de condição metabólica, tem que falar da parte da cabeça também. Da satisfação. Da parte da satisfação, da consequência de você se propor algo e atingir, ter sucesso, isso ser motivacional. Então eu percebo assim que tem mudado e mudado para melhor com os medicamentos. Que bacana, e veja, você traz uma coisa super importante, ou seja, as canetas, elas influenciam o sistema nosso de prazer e recompensa, né? Eu falo sempre que o sistema prazer e recompensa é um sistema sagrado, porque no fundo tudo que a gente faz é visando prazer, a curto, médio e longo prazo, ou né, o prazer eterno, né? Cada um né, vai conseguir vislumbrar um prazer. E as canetas, elas vêm e trazem, né, no núcleo accumbens um sentimento já de satisfação, então diminui, né, o efeito compulsão, o efeito ali né, que a gente fala do sequestro da via, né, que a pessoa vai ter comportamentos compulsivos. E isso é fantástico, porque nós estamos falando que reduz comportamentos compulsivos não necessariamente vinculados à alimentação. Muito legal, muito legal. E dessa forma a gente consegue, né, melhorar a condição do córtex pré-frontal decidir quais escolhas você vai fazer. Então a gente percebe que o tratamento, quando passa de um ano e pouco, a pessoa ela começa a fazer escolhas mais inteligentes. Então assim, o paciente, eu acho engraçado, às vezes ele vai no meu consultório para perder peso, ele fala, 2 coisas que eu não vou fazer, não vou na nutricionista e não vou fazer atividade física. Aí eu falo, não, tudo bem, vamos começar um tratamento, vamos ver como é que está a condição metabólica, vamos melhorar a parte dos nutrientes, vamos fazer uma suplementação e vamos usar o medicamento quando tem a indicação. Aí o paciente faz, ele volta 30 dias depois, que eu acompanho ele semanalmente no primeiro mês, ele está voltando toda semana e vem mais animado. Aí 30 dias ele volta para a bioimpedância, vê o resultado, ele fala, nossa, está indo super bem agora. Eu falei, pois é, agora vai precisar da atividade física, da parte nutricional. Mas aí ele começa a entender que isso vai ajudá-lo na jornada. Aí ele aceita, fica mais fácil, porque realmente aquele rechaçamento que ele tinha no começo, ele diminui porque o resultado ele vem aparecendo, então vem trazendo sucesso, e como eu te falei, aí você trabalha em nível cerebral de forma diferente. Que legal. Como a gente falou até na pré-jornada, ele não causa uma mudança de neurônio, mas ele muda o funcionamento. Que legal. E isso, claro, vai repercutir em melhor qualidade de vida e satisfação, que é o que a gente tem buscado. Então, e essas escolhas mais inteligentes, a gente sempre fala, quanto mais o paciente usar o córtex cerebral, né, o pré-frontal. Obrigada. Córtex pré-frontal, mais ele consegue fazer escolhas a médio e longo prazo, né? Então, mais madura essa pessoa é. Por quê? Porque uma criança, o que ela quer? Ela quer o chocolate naquela hora, tem que ser naquela hora, ela não consegue, né, trabalhar o sistema prazer-recompensa para que ela aguarde essa recompensa. Quanto mais madura a pessoa é, mais a gente vai para pré-frontal, mais a gente faz escolhas mais ponderadas e conscientes. Então, isso é muito legal nos agonistas do GLP-1, nas canetas, né? Porque então sugere que a pessoa tenha mais ponderação e mais determinação, né? E se abra para atividades que ela não fazia antes. Alan,
efeitos colaterais. Como tudo na vida, né? Nada pode ser 100% perfeito. Eventualmente, a gente tem que cuidar muito da dosagem e do comportamento, porque nós sabemos que o que está descrito na literatura é que as pessoas sentem realmente um pouco mais de enjoo, elas podem ter distúrbios da parte gastrointestinal, eventualmente ter uma diarreia, acelerar o trânsito por alguma sinalização, mas a longo prazo causar condições que levem à disbiose. É um aumento, um desequilíbrio entre a microbiota intestinal. Isso é um problema que eu vejo com muita frequência no consultório. Então a gente, por quê? Mas por que acontece, né? Porque assim, se não for bem conduzido o tratamento, os efeitos colaterais vão aparecer. Então vamos lá. Por si só, o medicamento ele aciona uma questão associada com o triptofano e faz você ter condições de náusea. Então, isso é um efeito colateral do medicamento. Se você não tem uma boa dieta, você tem uma diversidade alimentar menor. Então, você empobrece a qualidade, você está entregando para a tua microbiota. Entendi. Se você daí come menos, você entrega menos nutrientes. Aí essas bactérias, então você não está comendo uma variedade adequada de alimentos, você vai alimentar só um grupo. Nós temos 4 bilhões de bactérias no intestino e você está alimentando só um grupinho. Esse grupinho cresce, o outro abaixa. Esse desequilíbrio muda toda a formação de neurotransmissores que são produzidos no intestino e são liberados à corrente sanguínea. Isso vai modificar comportamento também. Estou falando assim de uma forma mais simplificada. Então, esse pode ser sim um efeito colateral ruim. Outra condição, você está se alimentando mal, entregando pouca energia e não está repondo os micronutrientes. E aí a pessoa faz o tratamento, depois ali de 90 dias, que está uma restrição importante, começa a perder cabelo, a unha fica quebradiça, a pele perde o viço, porque você realmente não está entregando uma condição adequada de micronutrientes. O terceiro ponto é que às vezes as pessoas têm que separar o que é ser desmotivado, né, da condição energética. Mas muitas vezes a pessoa às vezes usa e fala que ficou mais deprimida, ficou mais quieta. Na verdade, se você não está cuidando com o aporte nutricional adequado, com a quantidade de energia que esse paciente tem, ela vai oferecer menos estímulo mitocondrial, isso vai produzir menos energia e pode levar àqueles quadros mais de apatia. Então a gente tem essas considerações. Outra condição que se fala muito na mídia é a respeito da pancreatite, porque você está estimulando o teu pâncreas a trabalhar mais, mas veja, o remédio não obriga o teu pâncreas a produzir insulina o tempo todo, ele vai produzir mediante glicose. Então, claro, se você otimizou a capacidade de trabalho do teu pâncreas e você fica comendo glicose o tempo todo, você, claro, vai botar ele para trabalhar mais. Isso pode acontecer. Porém, em estudos maiores, avaliando a casuística numa população normal que não usa o medicamento e na que usa, a diferença foi muito pequena. Então tem a ver com o comportamento. Dificilmente você encontra esses efeitos colaterais quando está acompanhando bem o paciente. Tá? Muitas vezes o paciente está enjoado o tempo todo e você precisa dar uma enzima digestiva, porque se você está usando os agonistas de GLP-1, o que você está informando para o teu cérebro? Estamos cheios. Não precisa mais de alimento, então não precisa mais nem produzir enzima digestiva. E aí o alimento pode passar de uma forma sem ser processado adequadamente, faz uma fermentação intestinal e daí pode desequilibrar a microbiota. Então são pontos que a gente analisa, que claro, são efeitos colaterais tratáveis e boa forma de se conduzir quando você tem um entendimento amplo. Que a gente vê também, às vezes o paciente vai lá, toma um remédio por conta, ou às vezes até recebe de um profissional, mas simplesmente toma um remédio e vai embora. E um abraço, né? Vamos ver a composição corporal. Acho que daí fica muito pobre o tratamento. O tratamento vai muito além. E quando você entende tudo isso e consegue fazer um bom tratamento, você utiliza doses ainda menores do medicamento, porque não é só medicamento. É tudo. É todo um processo. O engano é achar que só o medicamento vai levar você para essa condição. Não é. Aí você ajustando todos esses fatores, sono, a questão hormonal, a questão de atividade física, nutricional, vai repercutir na condição psicológica. Dificilmente uma pessoa que está com tudo isso alinhado não se sente bem. Ela se sente bem e ela consegue fazer coisas que antes ela não fazia porque ela fica mais estimulada. Ou seja, é o sucesso, né? Se propôs e conseguiu realizar. Então tem esses efeitos colaterais sim, mas são tratáveis. São manejáveis, né? Talvez o pessoal que acaba conduzindo o tratamento por conta sofre muito mais com isso, né? Aí a gente vê um resultado muito negativo das canetas, né? Mas quem estiver ali, né, monitorando com um profissional, cuidando,
é super importante considerar o quanto essa medicação também tem aumentado, né, a qualidade de vida e, enfim. Alan, mas agora, né, para a gente fechar, fala para nós um pouquinho sobre com todos os teus estudos em metabologia, você tem entrado muito no setor de prevenção de obesidade mesmo, né? Então, para essa pessoa que não precisaria, não tem uma indicação dos agonistas de GLP-1, não tem uma indicação, né, muito menos de uma bariátrica, o que você nos diz dessa questão do eixo cérebro-intestino? Né, quais os cuidados que a gente tem que ter na prática de vida, no estilo de vida, para prevenir problemas, e não só a obesidade, né? Então, assim, Ivete, eu gosto muito de uma frase que diz que quem tem disciplina não fica sujeito às suas vontades, né? E, eventualmente, disciplina é algo que se pratica. A gente pode nascer com algumas condições, mas a gente tem que desenvolver disciplina. Uma pessoa que não precisa usar o anel do GLP-1, mesmo assim está exposta no estilo de vida moderno. Veja, o nosso corpo ele é um reflexo daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vive. Então, assim, tem pessoas que trabalham 12 horas todo dia, perdem 4 horas no trânsito para ir para casa e volta, passam 6 a 7 horas em casa. Tem que dormir, tem que cozinhar, às vezes tem que cuidar do filho, tem que organizar. É difícil. Tem pessoas que precisam trabalhar cada vez mais, são autônomos, não têm horário, ficam trabalhando e depois querem uma recompensa, vão recompensar quanto? Na alimentação, na parte, né, da bebida alcoólica, enfim. A gente tem que entender que se você quer viver melhor e ter condições de fazer tudo aquilo que você tem vontade, você tem que ter disciplina. E aí a disciplina começa em você treinar as escolhas. O cérebro está pedindo para você prazer, sensação de bem-estar, porque no final todo mundo quer isso, como você bem falou. Todo mundo quer se sentir bem, todo mundo quer ser feliz, né? Aquela felicidade que eu estou me sentindo bem. Mas para isso acontecer, existe um processo. Você não pode ser feliz o tempo todo, isso nem é saudável. Existe um preço a pagar, né? Existe um preço a pagar, porque daí ele vale a pena, daí se vale. Porque se você conquistou algo que você não se esforçou nada, essa conquista não teve muito sentido. Então, você precisa trabalhar isso. Usar o remédio ou não usar o remédio não diminui essa questão. Porque a responsabilidade. Você tem que ter uma responsabilidade. Então, eventualmente, eu não preciso usar o remédio, então tenha disciplina. Você pode tomar sua bebida alcoólica se você quer tomar, você pode fazer a sua atividade física intensa se você quer fazer, você pode socializar. Eu acredito que cabe na vida moderna você equilibrar todos esses fatores. Mas você não pode esquecer que dormir é importante. Você não pode esquecer que nós somos seres cronobiologicamente dependentes da luz. Nós temos uma glândula no cérebro, a pineal, que ela regula toda a nossa questão hormonal baseado na luz. O ser humano se desenvolveu assim. Então, se você quiser mudar essa condição, você, consequentemente, vai ter problemas, porque fisiologicamente isso não é natural. Uma vez que você respeita essas condições, você tem condições de se expor a essas outras atividades que pode ser que não façam tão bem para as tuas células, mas faz bem para o teu cérebro, para o teu organismo. Então, havendo um equilíbrio, é muito possível você navegar nessa linha sem ter os problemas que você vai desenvolver na condição do teu corpo. Porque uma vez que você tem problema no corpo, você está limitado. E se você está limitado, você não vai fazer aquilo que você quer. Você vai fazer aquilo que você só pode fazer. Exatamente. Não, muito legal isso. A gente fala muito do desenvolvimento de determinação, né, que também está todo ali nas vias, né, de evoluções, né, faz interface com a cognição e tudo. E algumas pessoas nascem com mais determinação, outras menos. Como que é? Mas elas podem desenvolver, né? Então, e eu gostei muito do exemplo que você trouxe, desse paciente que chega e fala, ó, quero fazer caneta, mas não quero nutricionista, não quero exercício físico. E quando ele começa a receber, né, a recompensa de estar, né, utilizando uma medicação e reduzindo ali o peso, ele começa a ver que pagar um preço vale a pena, né? A gente fala assim, você sempre vai pagar um preço, pro bem ou pro mal. É verdade. Escolha pagar um preço pro bem, para aquilo que faz bem, né, pra sua vida. Então, Alan, eu quero te agradecer por ter vindo, né, e trazer todo esse conhecimento. Você, né, tem um know-how já num assunto que tá pipocando aqui agora, né, na sociedade médica e tudo. Fica à vontade, né, para falar, né, alguma coisa que você deseja ainda encerrar. E, nossa, muito legal você compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Olha, Ivete, eu gosto muito desse tipo de prática que a gente pode falar e trazer informação, porque isso ajuda as pessoas. E o que eu percebo com tudo é que a gente precisa ter mais psiquiatras
né, voltados para essa área, querendo integrar os tratamentos com os pacientes, entendendo a funcionalidade do tratamento, porque nunca é um trabalho sozinho, solitário. Eu gosto muito de trabalhar com os outros profissionais, porque são pontos de vista, a gente, ao mesmo tempo que ajuda, a gente também aprende. E eu percebo que a gente tem muito pouco psiquiatra ainda envolvido com essas questões todas. Uma forma de a gente fazer isso é justamente o que a gente tem feito aqui, né? Conversando, trocando informação. Fazendo as conexões, né? Fazendo as conexões, exatamente. Então, se eu pudesse pedir algo que acontecesse daqui para frente, fosse que realmente houvesse mais psiquiatras conectados com toda essa questão, com o endócrino, com o cirurgião, com o clínico, porque a gente, somando forças, a gente aprende mais e aí pode realmente fazer um trabalho muito melhor. Mas obrigado pelo convite, eu gostei de participar desse quadro aqui com você. Nós agradecemos muito, Alan. Pessoal, encerramos aqui mais um bate-papo, né, do Conexões. Você é muito bem-vindo a nos acompanhar. Em breve estaremos postando mais uma conversa.